Alô galera, meu nome é Wesley França, sou professor e coordenador do EAP Cursos. No vídeo dessa semana, vamos trazer alguns possíveis temas de redação para o Enem, vamos falar de elementos coesivos e também dicas de interpretação de texto para que você faça uma boa prova. Sobre os possíveis temas de redação, temos o primeiro deles, o conceito de família. No Congresso, há uma lei tramitando para que seja delimitado quem são os membros da família. E isso traz uma discussão importante para a sociedade. Traz uma discussão de gênero, de casais homoafetivos, quem tem direito à adoção ou não. É um tema muito importante. Pesquise mais a fundo para fazer uma boa redação. O segundo tema é mobilidade urbana. Então, as grandes cidades, metrópoles, megalópolis, elas passam por esse problema. Então, nesse tema, quer uma intervenção para que o estudante diga quais são as alternativas para diminuir esse inchaço das grandes cidades, como ciclovias, ter um transporte coletivo mais adequado. O terceiro tema é sobre o legado dos eventos esportivos. Em 2014 tivemos Copa do Mundo, agora em 2016 tivemos Olimpíadas, Paralimpíadas, e aí discussão se valeu a pena ou não esses eventos, sobre o legado que deixou, sobre os gastos, se realmente esses estádios construídos vão ser efetivamente utilizados e a cultura divulgada para todo mundo. No quarto possível tema, temos modelos de educação. E a gente viu agora uma mobilização grande quanto à proposta de mudança curricular, para a gente refletir sobre nossa educação atual, principalmente com a mídia, com esses sistemas informatizados. Então, quer que o estudante reflita sobre sua educação e coloque propostas de melhoria. O quinto possível tema é sobre desastres ambientais. Isso é em todo o mundo, principalmente no Brasil, com o desastre de Mariana. E outros desastres também em grande proporção. Esse tema vai querer do estudante essa visão, as causas do desastre e uma proposta de solução. No sexto tema, temos pequenas corrupções, que ele envolve tanto a política como no nosso dia a dia. Por isso que é dito pequenas corrupções. Vai querer do estudante que ele reflita sobre atividades cotidianas que também refletem em pequenas corrupções. Antes mesmo da gente refletir sobre o político fazendo grandes corrupções no Congresso, devemos perceber que a sociedade faz isso e reflete nos seus representantes. Para que você faça uma boa redação, não adianta só ter um conhecimento do tema proposto. Você tem que observar um texto de apoio. Geralmente são 3 ou 4 textos que é colocado pelo próprio Enem, a própria organização do Enem, para que o estudante tome como base. Um texto pode ser um gráfico, outro uma breve notícia, para que você faça essa síntese de informações e construa essa temática proposta. Então, não fuja muito desses elementos que são dados nos textos de apoio. Equilíbrio entre os parágrafos. Esse equilíbrio entre os parágrafos é você saber que tem que fazer uma introdução apresentando esse tema, um desenvolvimento com 2 ou 3 parágrafos e a conclusão equilibrado com o tamanho da introdução, geralmente entre 5 e 6 parágrafos. A redação como um todo pede no máximo 30 linhas, o interessante é o estudante ficar nessa média de 25 a 30 linhas, certo? O título é opcional. A gente fez o estudo das 10 redações que tiraram nota máxima no Enem do ano passado, percebemos que metade delas não tinha título e outra metade tinha. Então todas tiveram nota máxima. Então perceba que o título é opcional. E o que seria o título? É dado um tema, geralmente de 1 ou 2 linhas, mais amplo, e a partir desse tema você pode criar um título. O título já vai dar um norte sobre o que você vai falar. Esse título é opcional. Se você tiver um bom título, você coloca já na primeira linha. Elementos coesivos. O que são elementos coesivos? Que servem de ligação entre as orações do seu texto. O texto, lembrando, é um texto dissertativo, argumentativo. Tem elementos de explicação, com isso, dessa forma, dessa maneira, desse modo. São termos que ajudam a você dar coerência a seu texto, coesão principalmente a seu texto. A diversidade é quando você vai trazer uma ideia contrária, mas, porém, contudo, todavia. Conclusão são elementos geralmente pode usar no meio do texto, mas principalmente no parágrafo de conclusão. Tem portanto, mas, são elementos logo, são elementos que servem para você concluir uma ideia. O portanto é o mais usado, principalmente no último parágrafo, quando você vai concluir a sua ideia.
Interpretação de texto. Dentro da sua prova objetiva e também na interpretação do texto de apoio, para que você entenda bem o tema, você vai ter que usar essas técnicas para lhe ajudar. Ideia principal. Você tem que absorver qual é a ideia principal daquele texto, certo? Um texto pode ser formado de diversas ideias. A ideia principal geralmente ela é ligada tanto ao início como ao fim do texto e ao título. Ela é a ideia que se sobressai. De gênero textual. Quando você for analisar uma questão que envolva um texto, tente primeiro identificar a qual tipo ou gênero ele pertence. Se é uma poesia, se é um texto dissertativo, um conto. A partir daí você vai fazer uma análise melhor sobre aquela pergunta proposta, certo? Acredito que você utilizando essas dicas, aprofundando a pesquisa de cada um desses temas, você irá com mais segurança fazer sua prova e terá um bom resultado. Interpretação de texto, estamos com um curso no EAP Curso sobre interpretação de texto e gramática. Então, vai aparecer aqui no nosso endereço abaixo, nosso canal do YouTube, a página no Facebook, para você seguir e se informar mais sobre o nosso curso teórico. Por hoje é só, espero que faça uma boa prova e é isso aí.